Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez eu venho aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a área da psicopedagogia. E devido a inúmeras mensagens, que eu recebi pedindo mais informações sobre o atendimento psicopedagógico ao idoso. Então eu vou voltar. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, vai olhar lá, porque muita coisa que eu vou falar aqui agora está relacionada àquele vídeo, tá? Porém, eu não vou ficar voltando a falar aquilo que já foi dito, até mesmo para não ficar um vídeo maçante, ok? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já dá aí o seu joinha, aciona o sininho para que você seja avisado toda vez que for colocado um vídeo aqui, ok? Assim você vai estar me ajudando e compartilhando com o material para que mais pessoas vejam essas informações. Tá certo, pessoal? Mas vamos ao que interessa? Quem aí quer saber um pouquinho mais sobre o atendimento psicopedagógico ao idoso? Vem comigo! Meu nome é Valquíria Ponte, sou psicopedagoga especialista em autismo e hoje eu venho falar também um pouquinho com vocês sobre o atendimento ao idoso. Como nós já falamos anteriormente, sabemos que a psicopedagogia não atende somente criança. A psicopedagogia, ela é a especialização no aprendizado humano, ou seja, em todas as idades, desde o momento em que o bebê nasce até a hora em que o sujeito morre, porque o nosso cérebro ele está em aprendizagem constante. Ok? Isso é importante ressaltar. Então, tudo aquilo, em todo momento nós estamos aprendendo. E a partir do momento que nós estamos aprendendo, a psicopedagogia ela entra. Tá certo? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento psicopedagógico com o idoso, onde muitas pessoas ficaram na dúvida e realmente não sabem como trabalhar com o idoso. Gente, vamos lá. A forma de trabalhar com o idoso será a mesma de trabalhar com a criança? Na realidade, sim e não. Por quê? Existem coisas que nós vamos estar fazendo a primeiro momento, a investigação e saber por que esse idoso ou essa família, que geralmente quando nos procura, esse idoso geralmente não vem sozinho, ele vem com os filhos, né? Porque alguém indicou, um neurologista indicou, né? Para que nós possamos fazer uma reabilitação do processo cognitivo, né? Então, quando nós vamos fazer essa reabilitação do processo cognitivo, nós estamos falando do quê? O que nós estamos falando do processo cognitivo? O que se entende pelo processo cognitivo? Será a deficiência da fala, do raciocínio lógico, da memória, da informação do processamento auditivo, do processamento visual. Então, assim, pode-se acontecer com esse idoso várias coisas, tá? Antes de mais nada, eu gostaria também, já de antemão, de pedir para quem tem interesse de trabalhar com idoso, eu vou estar fazendo a indicação de um livro, que é esse aqui, olha, A Psicopedagogia para Adultos e Idosos. Esse livro é muito importante, ele vai te dar um embasamento, assim, maravilhoso para que você possa realmente trabalhar com os idosos, porque você não vai trabalhar da mesma forma que você trabalha com a criança, né? Você precisa ter estratégias diferentes, porém o método será o mesmo, mas as estratégias serão diferentes, né? Então vamos lá. Esse paciente chegou
com os filhos, né, a primeiro momento, com uma queixa onde o médico diz, por exemplo, que esse paciente tem Alzheimer, tá? Eu vou citar o Alzheimer, gente, pode ser infinitas coisas. Antes de mais nada, você não consegue fazer um atendimento psicopedagógico com o idoso se você não conhece quais são as falhas do idoso, quais são as patologias, o que acontece no cérebro humano em processo de envelhecimento. É a mesma coisa, nós psicopedagogos não conseguimos dar um atendimento psicopedagógico para uma criança se nós não estivermos muito bem calçada no que é um TDAH, no que é uma dislexia, no que é o autismo. Eu preciso saber quais são as características de cada uma para que eu possa avaliar esse paciente e eu possa intervir nas suas defasagens. É a mesma coisa com o idoso, porque se chega para mim, eu estou citando aqui o Alzheimer, mas pode ocorrer inúmeras coisas com esse idoso. Ele pode somente ter uma falha de coordenação motora, ele pode ter tido um AVC, onde ele vai ter déficit de um lado do corpo. E aí? Aí vocês perguntam, mas eu não sou médico. Eu não sou da área da enfermagem. Gente, não tem como, tá? Inicialmente, você precisa conhecer. Aí você fala assim pra mim, né? Eu vou falar pra vocês até das minhas experiências, tá? Antes de eu entrar na psicopedagogia, eu já era da enfermagem, então assim, eu tenho uma noção da área da saúde, tá? Porém, eu fiz gerontologia também para que eu pudesse abrir um pouco mais o meu leque e eu entendesse melhor o que acontece com o cérebro do idoso e como eu posso estar reabilitando essa parte cognitiva dele. Então, não adianta somente o psicopedagogo com a psicopedagogia falar que vai fazer e trabalhar com idosos, porque não dá. Existem especializações que são necessárias fazer. A mesma coisa, sou especialista em autismo. Eu tive que fazer um curso, eu tive que fazer uma outra pós-graduação e outros cursos de especificação e capacitação para que eu pudesse aí me especializar numa área. É a mesma coisa um médico. Todos os especialistas são clínico geral, porém eles fizeram uma especialização para ser neurologista, para ser pediatra, para ser gastro, enfim. Eles fizeram a especialização. Então você é psicopedagogo, você é especialista na aprendizagem humana, porém existem várias lacunas aí no meio que a psicopedagogia ela vai abrir esse leque para você. Então aí você vai falar assim, olha, eu quero trabalhar com idosos. Então o que eu vou focar? Eu preciso focar nas patologias que o idoso apresenta para que eu possa e saber o que está acontecendo. Porque assim, eu não sei o que o Alzheimer traz. O Alzheimer, por exemplo, eu posso estar com um paciente na sala e o Alzheimer ter uma convulsão, e o que eu faço? Então são coisas que você fala assim, se chega um paciente esquizofrênico, você não sabe o que é a esquizofrenia, você só sabe que ele está com perda de memória. Então você, eu vou trabalhar a memória, mas eu não sei o que o esquizofrênico faz. Então você precisa saber. Você precisa saber se você tem riscos de atender esse paciente dentro de um consultório. Você precisa estar calçada, né, em tudo que pode acontecer com você dentro do consultório. Então é importante sim você ter essa bagagem, até porque da mesma forma que acontece com a criança, acontece com o idoso, certo? Você precisa fazer o seu trabalho com seriedade, com respeito, com esse idoso que está com você e com a família, né? Então você precisa sim se capacitar, se qualificar para que você tenha um bom atendimento de reabilitação. Então vamos lá, esse idoso chegou até você com a família,
com um diagnóstico de Alzheimer já dado pelo neurologista. E ali você vai fazer o quê? Você vai fazer uma anamnese. Essa anamnese, tudo vai depender do seu idoso, tá? Se ele tem relapsos de memória ou se ele já perdeu memória, depende de como ele vier. Quem é que vai responder a anamnese para você? Uma coisa muito importante de ser falada, e isso eu falo em qualquer um, tanto para as crianças, como para os adultos, como para os idosos. A anamnese não é um questionário que muitos me falam que às vezes imprimem e manda para a pessoa responder. Não é isso, é feita uma conversa, é uma conversa. Dela vai se fluindo vários ganchos que vão dando para outras coisas, onde essas coisas às vezes para quem está respondendo não é importante, mas às vezes é aquela cereja do bolo que faltava. Então assim, é muito importante você estar muito bem calçada do que tem na sua anamnese que você preparou para aquela pessoa. A sua anamnese para a criança não é a mesma que você vai utilizar para o idoso, porque, por exemplo, numa anamnese infantil, tá lá qual que é a escola que a criança estuda, se é particular, se é pública, enfim, um monte de coisinhas que não tem necessidade de perguntar para o idoso. Vai perguntar para o idoso se ele estuda, qual horário que ele estuda. Então, assim, acaba sendo desnecessário. Quando foi que ele se formou? Então, assim, são coisas que não são necessárias. Existe uma adaptação, uma readaptação para você fazer com o seu idoso. Esse livro que eu indiquei para vocês, ele já te dá uma boa bagagem. Inclusive, ele tem ali uma coisa que dá para você mais ou menos seguir e depois você adaptando conforme a sua necessidade. Fez a anamnese, viu lá os déficits que eles, no caso a família ou até mesmo o idoso, está indicando que ele tem. Ah, então eu vou trabalhar nisso? Não, você precisa fazer o seu processo de avaliação. Eu faço isso, tá? Você precisa fazer o seu processo de avaliação porque você precisa sentir o que o seu idoso consegue fazer e o que ele não consegue, onde realmente tem uma defasagem muito grande. Aí é que vem o grande problema. Quando você termina de fazer esse processo de avaliação, onde você vai realmente fez o processo de avaliação, fez as testagens necessárias, deixa eu ver coordenação motora, deixa eu ver memória, processo de audição, processo de visão, se ele enxerga bem, se você fala uma coisa, daqui 5 minutos você pede para ele repetir, se ele lembra do que você falou, se ele sabe o nome dos netos, de repente ele tem 30 netos, ele não lembra do nome de nenhum, se ele lembra do nome dos filhos, se ele sabe onde ele mora, se ele sabe em que ano ele está, se ele sabe o que ele está fazendo ali com você, se ele sabe quem é você, que profissional é você. Enfim, gente, ele precisa ter noção das coisas do dia a dia dele, da vida diária. E conforme você vem fazendo uma intervenção com esse idoso, não adianta você pegar ali aqueles bonequinhos, aquelas massinhas, aqueles coisinhos. Não adianta infantilizar demais. Esse processo, ele precisa ser um processo elaborado para o idoso. Vamos perder tempo nessa elaboração e realmente fazer um processo elaborado para que ele realmente tenha curiosidade, que ele tenha vontade de estar terminando aquilo que você elaborou. Entendeu? Não é uma coisa onde vocês vão simplesmente falar, deixa eu fazer ali, pegar umas bonequinhas, pegar umas coisas, como muitas vezes a gente faz com a criança. E para a criança é muito legal você pegar ali aqueles bonequinhos, aqueles joguinhos. Para a criança vai ser muito legal porque você vai distribuir cores, coisa que a criança não está muito acostumada, mas para o idoso não tem graça. Uma coisa que é muito legal você trabalhar com o idoso,
que eles gostam muito, caça-palavras. Gente, idoso adora caça-palavra. E você pode trabalhar com caça-palavra de várias formas. Você pode trabalhar, eu vou ter que comprar outras coisas para o idoso? Não, você pode trabalhar com o processo de massinha com o idoso. Só que mude a forma de trabalho. Você não vai fazer da mesma forma. Eu vou ter que fazer igual muitas vezes nós profissionais de psicopedagogia, vamos lá, pegando a letra A e contornando com a massinha. Com o idoso não precisa fazer isso. Vamos fazer bolinha para saber ali se ele tem coordenação motora, para saber como que ele vai. Vamos colocando as bolinhas ali. Vamos separar movimento pinça, esse é importante para ele. Então assim, existem coisas que dá para a gente trabalhar com o idoso, só que formas diferentes. A devolutiva, que você vai passar, no caso para os filhos, que geralmente sabe que será um trabalho contínuo com você. Será um trabalho contínuo. Será um duro trabalho, isso eu estou citando o Alzheimer. Existem inúmeras patologias que acometem com os idosos, mas que aí cada um de nós devemos fazer uma investigação, ter esse processo de investigação sério, para que realmente seja descoberto e esse idoso seja reabilitado, que ele possa realmente voltar à comunidade, participar de muitas coisas onde ele já não participa mais. O idoso, ele não precisa fazer uma leitura exímia, ele não é o processo de aprendizagem, é trabalhar o processo que nós chamamos de AVD, processo de atividade de vida diária, ou seja, ele segurar na colher e conseguir levar até a boca sem dificuldade. Isso daí você vai trabalhando movimento de coordenação motora com ele, ele ir, ele tomar banho sem auxílio e ele ter os movimentos preservados, ter a memória preservada, onde ele ali vai sentar e conversar com as pessoas de convívio dele e ele conseguir focar naquilo que ele está conversando e com pessoas que ele ama, que estão ali ao redor dele e que ele vai conseguir ter um diálogo. Esse é o nosso trabalho. Entendem, pessoal? Então, assim, não queiram infantilizar o trabalho da psicopedagogia com os idosos. Vocês não precisam levar a alfabetização para eles. Vocês precisam fazer com que eles tenham essas habilidades, como eu falei para vocês, e realmente trazer de volta. E se eles não perderam, e podem perder, no caso o Alzheimer, ele vai trazer a perda de memória. Então o que vocês têm que fazer? Retardar isso. Então quais são os subterfúgios que nós podemos usar para poder retardar a perda da memória? Por isso é muito importante estudar a patologia e essas doenças do envelhecimento. É muito importante saber o que acontece com o nosso cérebro quando está em processo de envelhecimento. Gente, eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aqui para mim. E se você tem dúvida em alguma área da psicopedagogia, quer mais informações, pode sugerir. Pode colocar aqui, dar a sua sugestão, que se a sua sugestão for pertinente, logo eu coloco o vídeo aqui. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima!